Estamos aqui mais uma vez com Patrícia Rossi, no Bauru agora da Rádio Auriverde. E a Patrícia Rossi, ela que vem trazendo mais informações sobre comportamentos. Ela que sempre traz assuntos. Estamos aqui mais uma vez com Patrícia Rossi, no Bauru agora da Rádio Auriverde. E a Patrícia Rossi, ela que vem trazendo mais informações sobre comportamentos. Ela que sempre traz assuntos esclarecedores a todos nós. Patrícia Rossi, seja muito bem-vinda aqui à programação da Auriverde. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Gabi, Luizinho. Boa tarde a essa audiência maravilhosa que nos acompanha fielmente. Hoje nós vamos falar sobre dívida de gratidão e os seus comportamentos. Já começo perguntando para você, Paty, o que é dívida de gratidão? Pois é, Léo, olha só que bacana, né? Você, no seu ponto de vista, Léo, dívida de gratidão é algo bom ou é algo ruim? O que você pensa? Dívida de gratidão eu acho que é bom. Bom, apesar que a palavra dívida já se torna ruim pelo seguinte fato, né? Se você deve, sinal que você não está sendo grato o suficiente. Então você fica com uma dívida. Talvez eu tenha feito uma analogia aí. E olha como é bacana, Léo. A gente tem hábito de repetir coisas sem saber o que está falando, né? Sim. E quando a gente faz uma pergunta, a pessoa acaba refletindo para dar uma resposta. A princípio, você já respondeu que seria algo bom, mas a hora que você parou para refletir, você disse dívida. Dívida é algo que não é legal. Se você deve, você tem aí uma obrigatoriedade de pagar essa dívida, né? Mas vamos entender o que é a gratidão, primeiramente. Gratidão é um gesto generoso, genuíno, é um gesto grato. Você tem um sentimento de gratidão, então ele é algo genuíno, ele é algo que brota. E quando você pratica algo com alguém, necessariamente, se ele vem com um sentimento de gratidão, ele não tem a necessidade de ser retribuído. Logo, uma dívida de gratidão, ela não é algo bom, ela não é algo generoso, porque se de um lado a gratidão, ela gera vínculos, ela estreita relacionamento, ela estreita laços. Quando você traz esse sentimento da gratidão sendo conduzido com uma dívida, isso pode gerar em você um sentimento ruim, um sentimento negativo. Aí já não é algo bom, né? Então, a gratidão é um sentimento genuíno, é um sentimento generoso, é um sentimento puro. Então, se você fez algo por alguém, você não deve se sentir obrigado a retribuir. Logo, uma dívida de gratidão, ela não é algo bacana de se ter. Ela vai gerar sentimentos ela vai impedir que a prosperidade chegue até você. E quais os efeitos que a dívida de gratidão acaba gerando em nossas vidas, Paty? Olha, uma pessoa que se sente... uma pessoa ela pode sentir uma pressão psicológica em querer retribuir esse sentimento, ou algo que ela recebeu dessa pessoa, né? E esse sentimento pode gerar um estresse muito profundo. Por essa pessoa não conseguir retribuir o que ela recebeu, ou por ela não ter a oportunidade de retribuir, ou até mesmo por não ter condições de retribuir o que ela recebeu. Então, isso pode gerar um sentimento de estresse. E esse sentimento de estresse pode gerar um sentimento negativo. Muitas vezes pode ser até devastador para a pessoa. Agora, do ponto de vista emocional, quais os efeitos gerados pela dívida de gratidão, Paty? Léo, antes de eu entrar nesses efeitos gerados, eu quero te dizer algo extremamente importante que vai fazer com que a pessoa avalie, né? Quando uma pessoa ela se sente em dívida com outra pessoa por algo que ela recebeu de forma genuína, isso diz muito mais sobre a pessoa que recebeu do que sobre a pessoa que fez, que foi genuíno, que fez esse ato, né? Que deu algo. Então, vamos falar, são pessoas que normalmente ela tem dificuldade de receber. Sabe essa pessoa que ela sempre está dando,
né? Ela tem uma capacidade infinita de doar, mas ela tem uma dificuldade de receber. Então, essas pessoas que sentem que existem dívidas de gratidão, normalmente são pessoas que têm dificuldade de receber. Então, vai aí um alerta. Se todas as vezes que você recebe algo de alguém de forma genuína, você tem essa predisposição verdadeira para retribuir o que foi dado, você observa se você não tem essa dificuldade em receber, né? E isso tem que ser trabalhado, né? Porque uma pessoa ela tem que para que a vida para que a roda da vida ela gire de forma correta, precisa ter o equilíbrio entre dar e receber. Uma pessoa que só recebe não é bom para ela. Uma pessoa que só dá também não é boa para ela, porque sempre vai existir um desequilíbrio. Então, para que a roda da vida ela gira de forma tranquila, de forma normal, precisa ter o equilíbrio entre dar e receber. Agora, quais são os pontos negativos, né, gerados pelo esse sentimento, né, da dívida da gratidão? Pode gerar, Léo, um desequilíbrio e uma desigualdade nas relações. Né? Então, a pessoa sempre vai achar que ela está em dívida com você. Ela começa a se sentir inferior a você. Né? Isso gera uma desigualdade na relação. Pode gerar um ressentimento da dívida, da pessoa o tempo inteiro tentar retribuir aquilo que foi recebido pela outra pessoa. Comprometimento na autonomia. O que seria esse comprometimento na autonomia? A pessoa pode começar a ter ações, atos, comportamentos que normalmente não teria para poder pagar essa dívida para você. Então, ela pode ter comportamentos que normalmente ela não teria, mas ela passa a ter para pagar essa dívida que ela tem contigo. Gerar culpa ou vergonha, né? Ressentimento, risco de manipulação. Você foi muito generoso comigo, você me deu uma oportunidade, eu tenho essa dívida de gratidão com você, então você começa a me manipular, eu começo a ser manipulado por você por conta dessa dívida de gratidão. Agora, do ponto de vista sistêmico, quais os efeitos que são gerados? Léo, do ponto de vista sistêmico, que é algo que eu gosto de abordar muito, né, porque a gente vai falar da constelação familiar sistêmica, eu sempre costumo dizer, tanto nas minhas lives, como nos meus atendimentos, nos meus bate-papos, que nós somos responsáveis não só pela nossa vida, né, mas pelas vidas que nós vamos gerar através de nós, as nossas gerações. Então, eu tenho responsabilidade com o que eu faço comigo, porque o que eu faço comigo hoje, com a minha vida hoje, ela vai ter reflexos na minha geração. Quando a gente fala isso, vamos lá, uma dívida de gratidão. Quando eu recebo amor, carinho, afeto, uma oportunidade de crescimento, um apoio financeiro dos meus familiares, isso não pode gerar em mim uma dívida de gratidão. Porque se gera em mim uma dívida de gratidão, inconscientemente eu vou estar sempre trabalhando para pagar essa dívida. Então, para ficar mais claro, vamos lá. Se eu sou uma mãe, que eu me sacrifiquei muito para criar o meu filho, e me sacrifiquei a vida inteira para criar esse meu filho, e esse meu filho me vê esse sacrifício, eu desperto nele uma dívida de gratidão. E aí esse filho, ele cresce achando que tem uma dívida comigo, que ele tem que me pagar. Então, o que isso vai acabar acontecendo? Isso vai criar uma transmissão de padrão. Então, o que acontece nessa transmissão de padrão? Eu passo a criar os meus filhos fazendo o mesmo sacrifício que a minha mãe fez. Eu passo a me sacrificar na minha vida achando que eu não sou merecedor das boas coisas. Então, existe uma transmissão de padrão. Eu ensino os meus filhos a agir da mesma forma que eu agi por conta dessa dívida de gratidão que eu tive com a minha mãe. Isso pode criar uma lealdade invisível, uma subserviência invisível, a ponto de tudo que a pessoa fizer para mim eu aceitar, porque eu tenho
que seguir os seus passos, porque eu tenho uma dívida de gratidão com ela. E isso gera escassez, isso gera falta de recursos financeiros, traz para o ponto de vista sistêmico muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Então, dívida de gratidão não existe. Porque uma pessoa grata, ela faz aquilo por ser grata, pela generosidade de estar dando algo para alguém, e não porque ela está querendo receber algo em troca. Ficou claro isso, Léo? Com certeza. Agora, se não é algo bom, como eu posso me libertar disso, Paty? Isso é muito importante, né? Porque normalmente as pessoas, elas trazem um problema, mas elas não ensinam como resolver o problema. Honrando tudo aquilo que você recebe. Você me deu uma oportunidade, eu te honro pela oportunidade. Eu digo para você, Léo, eu sou muito grata pela oportunidade que você está me dando. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de honrar você, eu vou honrar. Mas não porque eu te devo algo, porque eu quero fazer isso. De forma genuína, de forma verdadeira. Então, eu encontro alguém e a pessoa vem falar, você conheceu o Léo? Conheço. Eu gosto muito do Léo, porque o Léo é uma pessoa fantástica, porque para mim o Léo é desse jeito. Então, você honra essa pessoa, mas de forma espontânea, de forma natural, sem ter essa obrigatoriedade. Agora, como a gente faz isso dentro do sistema familiar? A gente já começa honrando os nossos antepassados, né? Porque eu sei que eu só estou aqui por causa dos meus pais, por causa dos meus avós, por causa dos meus bisavós, dos meus tataravós. Então, de qualquer forma, eu tenho que olhar para a minha ancestralidade e honrar a minha ancestralidade, agradecendo por eles terem me trazido até aqui, mas sabendo que eu não sou devedor de nada deles, eu não devo nada a eles. Eu honro e agradeço cada um dos sacrifícios que eles fizeram por mim, para mim estar aqui hoje, mas não existe uma dívida de gratidão, eu só honro e respeito. Ficou claro? É você olhar, honrar tudo aquilo que você recebeu e agradecer, sem necessariamente ter que criar mecanismo para pagar algo, porque é impagável. Como é que eu vou pagar? Como que eu pago a vida que meus pais me deram? Ou que os meus avós me deram? Ou que os meus tataravós me deram, né? Se eu olhar um pouquinho para a minha descendência, eu tenho a descendência tanto do italiano, que vem da parte do meu pai, como os índios, que vêm da parte da minha mãe. Então, o que eles viveram para que eu estivesse aqui hoje? O que eles passaram? Eu tenho como pagar isso, Léo? De forma alguma, né? Todas as vezes que eu adoeci, que meus pais ficaram acordados, o sacrifício que eles fizeram para poder me dar uma boa educação, são dívidas impagáveis. Então, se eu me deixar levar por essa dívida de gratidão, eu vou entrar num ciclo que vai me destruir. Você entende de onde começa a vir a escassez, de onde começa a vir a enfermidade dessa dívida de gratidão? Bom, a Gabi De Ângelo está aqui com a gente, jornalista, e também tem um questionamento sobre este assunto, que é a dívida de gratidão e os seus comportamentos. Gabi De Ângelo, fique à vontade, a Paty está na sua escuta. Paty, eu já contei essa história algumas vezes aqui na rádio, e esse assunto me fez lembrar dela. Vou introduzir aqui minha pergunta com ela. Meses atrás, eu estava voltando da minha cidade, São Manuel, até aqui, Bauru. Era um domingo, a noite era 21h. E quando eu passava pela entrada ali na polícia rodoviária para a cidade, o meu carro simplesmente parou de funcionar. E lá é uma área que não tem acostamento, ou seja, eu literalmente parei no meio da rua ali. Foi um desespero total, eu fiquei 40 minutos parada. Naquele momento, me veio uma pessoa à cabeça que eu poderia ligar para me ajudar. Mas mesmo naquela situação de desespero, eu falei, não vou chamar essa pessoa, porque é capaz dela tacar na minha cara daqui a algum tempo que ela me ajudou. O que eu fiz? Optei por ligar para o nosso querido Luizão, que quem conhece o Luizão sabe que ele tem um coração que não cabe dentro do peito dele, e ele prontamente foi lá, me ajudou, e todas as vezes que eu tentei retribuir de alguma forma, ele não deixou, falou, Gabi, eu fiz uma gentileza para você, fique tranquilo. Então, naquele momento de desespero, eu pensei em 2 pessoas e optei por aquela que eu sabia que iria me ajudar de coração aberto.
Por que eu contei essa história, Paty? Porque a minha pergunta é a seguinte. É um ato de... Como eu posso dizer? Não é arrogância a palavra que eu queria usar. Mas é um ato ruim nós refletirmos antes de pedir ajuda a alguém, porque a gente sabe que talvez aquela pessoa pode tacar na nossa cara depois. Egoísmo era essa palavra que eu queria. É um ato de egoísmo a gente refletir antes de pedir ajuda a alguém, sabendo que ela pode tacar isso na nossa cara algum dia? Muito pelo contrário. Isso é um ato de inteligência emocional. É um ato... Por que de inteligência emocional? Porque primeiro, você não está agindo sob pressão. Segundo, você está refletindo e buscando a sua melhor alternativa. Isso é inteligência emocional. Por que você vai abrir mão? Você vai atrás de alguém que, na primeira oportunidade, ela vai cobrar essa dívida. Né? Olha onde entra a dívida de gratidão. Você entendeu que você teria uma dívida com essa pessoa. Logo, você refletiu, porque você não queria ter essa dívida. Olha como é inteligente isso. Depois você pensou, dentro das pessoas que você conhece, quem seria a pessoa que te atenderia prontamente e que não estabeleceria uma dívida de gratidão com você. Porque, olha só, por que é importante a gente entender essa questão da dívida e da gratidão? Porque tem coisas que você não paga. Você tem uma dívida, você compra um carro, você sabe qual é o valor da parcela que você vai pagar. Você, quando vai retribuir uma gentileza, essa gentileza não tem como você colocar preço nela. Uma oportunidade não tem como você colocar preço nela. Então, se ela é feita por uma moeda de troca para gerar uma dívida de gratidão, está errado. Então, fuja dela. Você usou de inteligência emocional para você não ficar preso a uma linha invisível a uma pessoa que você saberia que de um jeito ou de outro ela iria te cobrar. Então, não é egoísmo. Isso se chama inteligência emocional. Você viu a situação, avaliou, tomou a melhor decisão para você e procurou uma pessoa que você saberia que poderia contar e que não iria exigir de você uma devolutiva. Então, o que a gente observa em relação ao Luizão? Que muitas pessoas honram o Luizão. E de forma natural, de forma genuína, porque elas têm gratidão por ele, pela vida dele, pela pessoa que ele é. Então, você observa como é diferente o sentimento? Como eu vou devolver isso para o Luizão pelo que ele me fez? Honrando o Luizão, tratando ele com respeito, tratando ele com amor. Se for necessário, quando tiver uma oportunidade, se ele precisar de você e você tiver como retribuir, você retribua. Né? Dessa forma, de forma genuína e generosa, para que a gratidão ela trabalhe da forma como ela tem que trabalhar. Caso contrário, não vai ser gratidão, vai ser escravidão. Obrigada. E dica de filme para ilustrar esse assunto, qual é? Nossa, se eu te falar qual é, vocês vão desacreditar. Mas falar muito sobre dívida de gratidão. Poderoso Chefão. É mesmo? É mesmo. Assista Poderoso Chefão com todas essas informações que eu estou passando para vocês. E depois vocês me mandem uma informação lá no direct dizendo: Patrícia, eu nunca tinha assistido esse filme dessa forma. Olha todo o sistema familiar do Don Corleone, né? E depois vocês me digam se não existia ali uma dívida transgeracional, vamos dizer assim, né? Dentro da família dele, que ele foi passando de geração para geração. É muito interessante. Depois compartilha comigo no meu direct. Muito bem. Essa é a Patrícia Rossi. Onde encontrá-la nas redes sociais, Paty? Vamos lá, então. Vou falar algo que aconteceu semana passada. Cheguei em casa e meu marido falou assim: você repetiu o seu Instagram, seu TikTok 2 vezes e não falou o seu Instagram. Então, vamos pelo Instagram. Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. TikTok, Patrícia Rossi, _oficial. Canais no YouTube, Patrícia Rossi Treinamento e Aprendendo com o Senhor. E o WhatsApp, manda mensagem que eu respondo. 14 99774 0965. E por que eu falei do meu esposo, do meu marido? Porque é a pessoa que mais me apoia, é a pessoa que mais me ajuda. Ele está ali, ó, onde
ele tá sempre observando. Onde ele vê que eu posso melhorar, ele vem e fala, olha, se você fizer assim vai ficar melhor. E receber feedback é a melhor coisa, porque é com feedback que a gente cresce. Com certeza. Paty, beijo no coração, até a semana que vem. Obrigada, Léo, Gabi, Luizão, Luizinho, toda a nossa audiência. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.